Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. O dia foi de conscientização sobre os perigos do trânsito para os motociclistas, as vítimas mais frequentes de acidentes. 250 mil imóveis ficaram sem luz em Minas de janeiro a maio por causa de linhas chilenas ou com cerol, que cortam até cabos de aço. Mais um ônibus foi incendiado em Belo Horizonte. Um dos suspeitos já está preso, mas 3 continuam soltos. Você já ficou com um anel agarrado no dedo? Esse problema já vitimou centenas de pessoas em Minas nos últimos 2 anos e vamos te mostrar as técnicas de retirada. Aumenta o número de casos de cachumba. Só neste ano já foram registrados 8 surtos com mais de 1.300 casos confirmados. No futebol, a estreia do novo técnico do América foi com vitória 2-0 em cima do Internacional. Blitz no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte é a chance para passageiros reclamarem da cobrança de bagagens e entidades de defesa do consumidor verificarem como as companhias estão trabalhando. Famílias numerosas já são uma raridade em Minas e, segundo pesquisa do IBGE, cada vez mais os casais não querem ter filhos. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. E o nosso assunto agora é sobre a principal vítima das pipas com cerol e linha chilena no trânsito. Hoje é o dia do motociclista. Há mais de 10 anos, a categoria vem liderando o número de indenizações pagas por causa de acidentes. 76% dos pagamentos no primeiro semestre deste ano foram pagas aos motociclistas. Foram pagos aos motociclistas. Uma blitz realizada hoje na capital deu dicas sobre segurança e ainda instalou aquela antena corta-pipa. Durante a blitz, motociclistas vão sendo parados pela equipe e recebem dicas de segurança no trânsito, revisão nas motos e ainda ganham a famosa anteninha para se prevenir do cerol e da linha chilena. É uma segurança que a gente tem para nós motociclistas que estamos todo dia aí lidando com as estradas, ainda mais nessa época de pipa agora, né? Já corremos risco demais e usando a antena já alivia um pouquinho. Fora que tem muita gente já sofrendo muito acidente, com esse problema do cerol. O motociclista que anda sem antena, ele está se arriscando, porque até a linha chilena, as antenas às vezes não suportam nem a linha chilena, porque costuma cortar até a antena, a linha chilena. Mas compre uma antena de boa qualidade, uma antena rígida, e use essa antena. E em se tratando de motos, é bom ficar esperto mesmo quanto à segurança, porque os números não são bons. Segundo o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, motocicletas representam apenas 26,21% da frota estadual, mas mesmo assim concentraram o maior índice de indenizações pagas, total de 67% neste ano. A maioria dos acidentes acontece com homens de 18 a 34 anos. O homem é mais atirado que a mulher é mais segura, mais conservadora, tanto no carro e principalmente na moto. Então o homem já é naturalmente mais atirado, até por uma questão de machismo, e ele tem que mostrar essa coisa toda, ele é mais atrevido. Dados do seguro DPVAT mostram que a categoria foi responsável por 50% de um número de 233 mil indenizações pagas por acidentes de trânsito em Minas Gerais na última década. A boa notícia é que no primeiro semestre de 2018, houve uma redução de 12% no número de indenizações pagas em relação ao mesmo período do ano passado. Levantamento feito pela seguradora líder DPVAT aponta ainda que 180 mil pessoas tiveram algum tipo de sequela permanente ao se envolverem em um acidente com motocicleta. Em todo o estado, de 2008 a 2017, mais de 462 mil pessoas foram indenizadas pelo seguro DPVAT nos 3 tipos de cobertura: morte, invalidez permanente e despesas médicas hospitalares. A primeira coisa que o motociclista tem que aprender a fazer é aprender a frear. Então ele tem que ter essa percepção de quanto que ele pode frear. Se ele sabe que a moto freia pouco, ele tem que tomar o seguinte cuidado: nunca andar grudado em alguém, tomar muito cuidado com os corredores, andar em corredor só em baixa velocidade ou com o tráfego parado, porque o que causa a morte no acidente é a velocidade. Ao longo da semana foram feitas 15 blitzes como essa, outras 10 estão previstas.
Bom, e essa blitz realizada em Contagem, né, gente, falando dos problemas aí com a linha chilena ou então com aquelas que usam o cerol, também nos dá munição para a gente falar de um outro assunto, porque essas mesmas pipas, essas mesmas linhas deixaram mais de 250 mil imóveis sem energia aqui em Minas Gerais, isso de janeiro a maio deste ano. Você vai ver em detalhes na nossa reportagem agora que essas linhas são capazes de cortar até cabos de aço da rede elétrica e mesmo não cortando, podem causar curtos-circuitos. Acidentes que deixaram mais de 20 pessoas gravemente feridas só este ano em BH. O cerol e a linha chilena são facilmente associados ao risco que causam a motociclistas e pedestres. Mas esse não é o único problema causado por quem utiliza materiais cortantes para soltar pipa. Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais, acidentes com pipas já deixaram mais de 250 mil pessoas sem energia elétrica no estado de janeiro a maio deste ano. Em Belo Horizonte, região metropolitana, foram mais de 130 mil consumidores. A CEMIG recebeu a nossa equipe para testar o poder dessas linhas que já causaram centenas de interrupções de energia em Minas neste ano. Cordas, frutas, a linha chilena corta com facilidade. Até mesmo o próprio fio de alumínio, mesmo material da fiação elétrica. Mas e quando encapamos o fio com isolante térmico? A linha parece dançar e vai desgastando encapamento e fiação camada por camada. O isolamento desse fio não consegue evitar o acidente. E pior, esse dano ele tem que ser reparado. Ou seja, isso gera prejuízo para a concessionária e gera prejuízo para as pessoas que vão ficar sem energia. E o risco pode ser ainda maior, já que a linha chilena ou o cerol podem ser potentes condutores de eletricidade. Vai provocar curto-circuito na rede elétrica e vai provocar choque elétrico em quem está segurando essa linha. Algumas redes elétricas em BH chegam a 500 mil volts. E na tentativa de retirar uma pipa presa, o resultado pode ser fatal. O papagaio ele acaba ficando preso nos fios da rede elétrica e o menino tenta retirar esse papagaio e ele acaba sofrendo essa descarga elétrica ao se aproximar ou aproximar qualquer utensílio dos fios da rede elétrica, ele vai sofrer essa descarga elétrica e vai se machucar, ele pode até morrer, tá? E além disso, as pessoas vão ficar sem eletricidade quando o papagaio fica preso lá na rede elétrica, vai provocar curto-circuito e vai desligar esse circuito automaticamente, as pessoas vão ficar sem energia elétrica, portanto, terão prejuízos. A Polícia Militar prendeu hoje um homem suspeito de incendiar um ônibus na região do Barreiro, aqui na capital. Esse já é o 7º coletivo destruído neste mês aqui na Grande BH. Vamos agora para a nossa redação conversar com o repórter Marcelo Silveira, que tem mais informações. A prisão foi até rápida, né, Marcelo? Boa noite. Pois é, Inácia. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Apesar de negar o envolvimento, a polícia informou que as características das denúncias batem com a característica do homem preso na tarde de hoje. Com ele também foi encontrado um galão de gasolina, com resquícios de gasolina na casa dele. Agora, as imagens são impressionantes, né? Esse ônibus pegou fogo ali na região do Barreiro, de acordo com a informações da própria PM. Os 4 suspeitos entraram no ônibus, mandaram que todos descessem e aí atearam fogo. As chamas chegaram a atingir a rede elétrica. A CEMIG garante que ninguém por ali ficou sem energia, mas uma outra imagem que chama a atenção é que o combustível vazou e acabou pegando fogo ao longo da rua. Agora a Polícia Civil investiga para saber se esse incêndio tem alguma relação com aqueles outros ataques comandados por uma facção criminosa. Inácia? Tá certo. Obrigada, viu, Marcelo, pelas informações. E por pouco, gente, um engavetamento envolvendo 3 caminhões não terminou em morte na BR-040 em Oliveira Fortes, região da Zona da Mata. Veja como um dos caminhões ficou completamente destruído. A carroceria até se separou da cabine. As cargas que estavam sendo transportadas ficaram espalhadas na pista. Uma pessoa ficou ferida. As causas do acidente não foram esclarecidas. E agora falamos de uma ocorrência que muita gente pode achar que é rara, mas que já atingiu mais de 1.500 pessoas em Minas neste ano e também no ano passado. São os anéis que ficam agarrados aos dedos que incharam. Algumas técnicas caseiras podem funcionar, mas alguns casos exigem ação profissional. De acordo com o Corpo de Bombeiros, só em Minas Gerais, mais de 1.000 ocorrências de pessoas com anéis presos e apertando os dedos foram atendidas em 2017. A grande recorrência desses casos é explicada pela tendência do organismo em ter pequenas retenções de líquidos nas partes extremas, como mãos e pés.
É o que acontece às vezes com essa pedagoga que já passou por momentos de aflição com anéis presos aos dedos. Principalmente à noite, né? Eu não tenho técnica nenhuma, eu vou puxando o anel até sair o anel, mas machuca o dedo. Segundo o Corpo de Bombeiros, há várias técnicas que ajudam o anel a sair do dedo, mas o ideal é evitar que seja necessário usar alguma. Se o inchaço no dedo for recente, usar algum produto pode ajudar com que a joia escorregue, mas se esse inchaço ocorrer há dias, é improvável que isso aconteça. Um sabonete líquido, um detergente, até mesmo manteiga, né, ou margarina, e aí você vai facilitar a retirada dessa joia, desse anel, por conta do atrito, né, que vai diminuir. E tem a técnica também do fio dental. Mas se nada disso der certo, aí entra uma ferramenta um pouco mais avançada, mas que jamais deve ser utilizada sem a ajuda de um profissional. A microretífica para cortar o anel. Para não passar por este tipo de aperto e correr o risco de até amputar um dedo, preste bem atenção em algumas dicas que podem ser úteis. Evite usar anéis apertados e procure comprar acessórios um pouco maiores que seus dedos. Modere o uso de sal nas refeições e tenha uma hidratação adequada ao longo do dia. Evite ficar muito tempo em pé ou sentado. Ao perceber sinais de inchaço nos dedos, retire imediatamente o anel e reponha-o apenas quando o inchaço diminuir. Não pratique exercícios físicos usando o anel. Você tentou ali tirar passando detergente, a técnica do fio dental, e você percebeu que está difícil, então faça contato com o Corpo de Bombeiros pelo 193, ou você pode também deslocar-se até uma unidade do Corpo de Bombeiros, porque os militares têm técnicas, né, bem especializadas para poder tirar esse anel. Os casos de cachumba aumentaram em todo o país e, mais uma vez, é o descuido com a vacinação que tem feito os números crescerem. Aqui em Minas, só neste ano, 8 surtos foram registrados e mais de 1.300 casos da doença estão confirmados. Depois do pai e da irmã, agora foi a vez de Letícia aparecer com cachumba. Os sintomas começaram na segunda-feira com um inchaço atrás da orelha. Dói muito e dói o ouvido também. A gente não consegue comer, só sopa. A mãe está com medo de pegar o vírus e só agora resolveu tomar a vacina. Quando ele teve, eu fui para o posto e tomei a vacina. Aí agora dia 27 de agosto eu tenho que tomar o reforço. Durante o inverno, aumentou a frequência de pacientes com cachumba nas unidades de saúde. Mas não se sabe ao certo qual é o aumento, porque a notificação não é obrigatória e o Ministério da Saúde fica sem números nacionais consolidados. No inverno, a gente fecha a casa, a gente tem a casa mais trancada, as pessoas estão mais juntas, mais aglomeradas por conta do frio. O pessoal já gripou, então já diminuiu um pouco as imunidades, tá? E com isso a cachumba vem. Através de um indivíduo infectado, ele transmite essa doença para o outro através da fala, da tosse, dos espirros. A vacina é a melhor forma de prevenção contra a cachumba. São 2 doses, a primeira aos 12 meses de idade e a segunda aos 15 meses. Desde 1992, a vacina faz parte do calendário de imunização no país. E mesmo sendo de graça, muita gente está deixando de vacinar os filhos. Os principais sintomas da cachumba são o inchaço das glândulas salivares, que fica aparente no pescoço, febre, dor de cabeça, fadiga e perda de apetite. O número de crianças que receberam a segunda dose da vacina contra a cachumba caiu de 77% para 41% de 2016 para o ano passado. Os dados divulgados esta semana pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância mostram que os pais estão se descuidando da dose de reforço e deixando os filhos desprotegidos contra o vírus. Muito importante que vai vacinar o seu filho, vai dar a vacina. Mas eu escutei dizer que a vacina dá isso, que a vacina dá aquilo. Não tem nada disso, gente. Quanto mais você vacinar com o seu filho, quanto mais o calendário vacinal do seu filho está em dia, mais demonstra que você ama o seu filho. O Gabriel, de 6 anos, tomou as 2 doses. E nesse inverno, os pais ainda tomam outros cuidados. Procuro manter ele sempre em lugar arejado, manter a casa arejada, sem poeira. As vacinas dele é sempre em dia. É uma coisa assim que eu sempre fico atenta.
E veja a seguir, a América saiu da zona de rebaixamento depois de vencer o Internacional. A estreia do novo técnico do América foi com vitória. O Coelho, que estava perto da zona de rebaixamento, superou o Internacional, que estava em 4º lugar. Os times entraram em campo em situações bem diferentes. O América na zona de rebaixamento. Mal no campeonato, tinha novidade no banco. Estreia do técnico Adilson Batista. Já o Inter chegou a BH embalado, depois da vitória contra o Ceará. 10 jogos de invencibilidade na competição e de olho no 3º lugar. Mas o Coelhão precisou só de 5 minutos para mostrar que a diferença entre os times ficaria só na tabela. O Juninho bateu o colocado lá no ângulo. Um golaço para abrir o placar no Independência. O Inter então apostou nas jogadas aéreas. Esta aí do Leandro Damião foi a que chegou mais perto. Mas o América não sentiu o susto. E o Rui deu um passe para o Giovani, que valeu o ingresso. 2-0 América. O Inter voltou para o segundo tempo melhor. Klaus quase marcou depois da cobrança de falta do Nico Lopes. Falta de Leandro Donizete em Cuesta. Os dois levaram amarelo e começou a confusão. O Wesley pegou o D'Alessandro pelo pescoço, que acabou acertando o árbitro. Aí, os dois foram expulsos da partida e reclamação colorada. A gente vai avaliar, vai analisar, né, se a gente vai fazer algum tipo de reclamação, porque é inadmissível se o jogador entra, não comete nada no jogo e o juiz vem já com um histórico ou com algum tipo de perseguição sobre o atleta e punir o atleta e a nossa equipe dessa forma. Com 10 para cada lado, o Inter continuou pressionando e marcou aos 43 minutos com Alves, que aproveitou a cabeçada do Camilo para finalizar. E no último lance da partida, mais polêmica. Cuesta foi até a linha de fundo e cruzou. A bola explode na mão do Aderlan. Os jogadores do Inter pediram pênalti, que não foi marcado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza. E aí ficou nisso mesmo. América 2, Internacional 1. Daquilo que eu observei em alguns jogos, eu tentei fazer, né, com as duas linhas de 4 e o Rui e o Rafael. Eu acho que a gente cumpriu bem, principalmente no primeiro tempo. Com a vitória, o América saiu da zona do rebaixamento. É o 13º colocado do Brasileirão. Já o Inter deixou o G4 e viu sua série invicta ser encerrada. Não perdia há 10 jogos. E agora a gente fala sobre os jogos no final de semana. O Cruzeiro vai entrar em campo domingo às 4 da tarde contra o São Paulo no Mineirão. Nosso repórter e comentarista André Salles já está conosco para analisar se as chances do Cruzeiro são boas. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. E aí, me conta, o Cruzeiro entra firme em campo, com mais mudanças? Acho que sim, o Cruzeiro está naquela ideia do Mano, né, de fazer o rodízio, de tentar conciliar todas as competições, então deve poupar alguns jogadores novamente, mas se o Cruzeiro está poupando, o São Paulo está sem 3 titulares, porque tomaram o 3º cartão amarelo, e são 3 titulares importantes. O zagueiro Arboleta, que é titular absoluto, o Militão, que inclusive já está vendido para a Europa, então é um ótimo lateral, e o volante Hudson, que jogou aqui no Cruzeiro, o torcedor cruzeirense sabe, é um jogador muito bom, então eu acho que as forças vão bem parecidas e o Cruzeiro, por estar em casa, para mim é favorito. É isso aí. Bom, e o América também vai jogar no domingo, mas só que lá na Vila Belmiro, em São Paulo, contra o Santos. Isso vai ser às 7 da noite no domingo. André, dos dois aí, quem que está em melhor fase? América ou Santos? É difícil dizer, viu, Inácia? A fase do Santos é muito complicada, tanto que até demitiu o treinador há pouco. O América também estava numa fase muito ruim, mas vem de uma vitória. Agora, jogar na Vila Belmiro contra o Santos é sempre muito difícil. Então, nesse jogo, eu acho que o América vai ter dificuldade, mas o Adilson Batista está acertando a equipe, quem sabe aí volta com um empate que seria importantíssimo. Lá é um caldeirão, né? Com certeza. Muito bem bom. apertadinho, Pressão muito da torcida. Obrigada, viu, André? Bom, e para a gente completar aqui, nesta 16ª rodada, o Atlético vai jogar na segunda-feira contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova, e o jogo será às 8 da noite. A Ordem dos Advogados do Brasil e o PROCON fizeram nesta sexta-feira uma blitz no Aeroporto Internacional de BH para conferir a cobrança das bagagens nos voos. Segundo os especialistas, transporte de passageiros implica em transporte de malas. Não são serviços diferentes. Os passageiros reclamam que a cobrança não reduziu o preço das passagens. A viagem para a Europa foi planejada. A passagem custou R$5 mil. Mas Dona Mara ficou assustada com o preço cobrado para despachar uma mala, quase R$800.
A gente vai para lá, vai passear, quer levar coisa daqui, né, do Brasil pro pessoal lá e tem que pagar quase R$800. Eu achei um abuso. Durante todo o dia, integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil e entidades de defesa do consumidor estiveram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte para alertar os passageiros contra os abusos das companhias aéreas. Há um ano, as empresas ficaram livres para cobrar dos passageiros que quiserem despachar bagagem. Cobrança que a OAB considera abusiva. Está contrariando o próprio Código Civil. Uma agência reguladora não pode contrariar uma lei federal. No nosso Código Civil não há distinção entre transporte de pessoas e transporte de malas. A ANAC, na sua resolução 400, definiu que a mala, o transporte da mala, ela é acessória. Para evitar o custo extra, a Daniele leva apenas os 10 quilos permitidos como bagagem de mão. Já cheguei a quase não ter lugar. Já tive gente tendo que despachar a bagagem de dentro do avião. A promessa de que a cobrança para despachar bagagem traria a redução do preço da passagem acabou decepcionando o consumidor. Isabela afirma que pagou bem mais caro pela passagem deste ano para a Inglaterra. Eu fui no ano passado para Londres. A passagem estava em torno de... acho que deu mais ou menos 3.200 e de volta. E agora já foi R$5.000. E veja a seguir. Sabe aquela imagem dos avós cercados de netos e bisnetos? Está se tornando cena rara aqui no estado. O IBGE prevê que casais mineiros terão, em média, apenas um filho, isso lá em 2060. Amanhã, o programa DNA com Paulo Navarro recebe o renomado chefe de cozinha mineiro Ivo Faria. Ele vai contar sobre a vocação e paixão pela culinária que começou ainda na adolescência, quando ele fazia um curso técnico na área de gastronomia. Ivo Faria também vai falar sobre as curiosidades da vida em família e um pouco da história de vida até se tornar uma das principais referências da alta gastronomia na capital mineira. Não se esqueça, é às 6:50 da noite, não perca. Aquela mesa grande para o almoço de domingo em família já não precisa de tantos assentos. É que as famílias encolheram. Atualmente, muitos casais não têm nem planos de ter filhos. E isso é uma tendência. Dados do IBGE mostram que Minas Gerais vai ser o estado com o maior número de idosos no país em 2060. Mas a população não deve crescer na mesma proporção. Em ritmo acelerado, assim segue o envelhecimento da população brasileira. As projeções populacionais calculadas pelo IBGE e divulgadas nesta semana mostram que em 2060, 1 em cada 4 brasileiros será idoso. Se hoje a população idosa no país é de 10%, daqui a 42 anos será de 25%. Vai mais que dobrar em relação à de hoje. Em Minas Gerais, essa porcentagem será ainda maior, quase 30%. De acordo com esta pesquisadora, o envelhecimento da população está associado ao aumento da longevidade e também à queda da fecundidade. Claro que tem a questão cultural, o mercado de trabalho pesa, né? Hoje o custo de você criar uma criança é maior, as mulheres hoje trabalham, então elas têm que procurar um lugar para deixar os filhos, né? Eu acho que principalmente os fatores econômicos são os que pesam mais. Aos 35 anos, Ana Paula fez uma mudança de carreira recente, de publicitária para professora. Ela está noiva e não planeja ter filhos. A gente já tinha conversado sobre essas coisas antes de ter ou não ter filhos, então foi ótimo, porque a gente conseguiu entender que nem para ele nem para mim era uma boa ideia, assim, nesse momento de vida, nem na dele nem na minha. Ele está lá trabalhando nos Estados Unidos, eu estou aqui desenvolvendo meu trabalho como professora e para a gente não é uma perspectiva, sabe? Hoje o Brasil tem uma média de 1,7 filhos por mulher. Na década de 1980, eram 3 filhos. O IBGE ainda estima que os economicamente dependentes, abaixo de 14 anos e a partir dos 65 anos, vão saltar de 30% para 40% em 4 décadas. E as consequências não são favoráveis. Nós vamos ter a população financeiramente dependente maior do que a população em idade produtiva, ou da idade de trabalhar. As crianças e os idosos são as pessoas que dependem de uma população, dessa população que trabalha.
Mas é possível minimizar as consequências do momento demográfico desfavorável. Uma forma de você minimizar é você ofertar uma educação de qualidade, porque aí você aumenta a produtividade dessa população em idade de trabalhar. Uma outra forma também é aumentar a oferta de empregos, porque também não adianta você ter uma população que é qualificada se você não tem emprego para essa população, para ela poder produzir, contribuir. E a gente termina esta edição com as imagens do maior eclipse lunar do século, que aconteceu há pouco e foi registrado aqui em BH pelo nosso cinegrafista Cláudio Yoshinaga. Bom final de semana!